tudo bem com você? Estamos começando mais um episódio do Mr. Pod, o podcast oficial da Mr. Síndico. Aqui você encontra conteúdo de qualidade, com histórias, referências, informações que irão transformar o desenvolvimento humano e profissional dentro do universo condominial. E o tema de hoje é muito especial. Nós vamos falar sobre inteligência emocional, saúde física e mental. Acho que é um tema urgente, né? E para isso eu trouxe aqui 3 convidados de peso que são mais que especiais, né? Já acompanho aí o trabalho deles há algum tempo dentro do meio condominial. Com muito prazer, quero recebê-los aqui, com muita honra. Obrigada pela presença de todos. E eu gostaria de começar apresentando César Romão, um escritor renomado, com muitas publicações. Aqui estão 2 exemplares que ele publicou e dentre tantos outros. Aqui, ó. Só o Amor Não Basta. Eu comentei com ele essa semana que eu estava de olho já nesse livro e ele trouxe para mim com muito carinho, com dedicatória. Muito obrigada, de coração. E vou fazer inveja para vocês. Então, gostaria que você se apresentasse, mostrasse um pouquinho da sua vivência, da sua expertise, do que você pode trazer hoje para compartilhar conosco dentro desse tema tão especial. Obrigado pelo convite, Dai. Demilson, você se recupere rápido aí, hein? Tá bom? Um abraço, boa sorte. Olha, eu comecei minha carreira em 91, né? Ao longo da carreira escrevi 25 livros, estão em 51 países hoje, e talvez eu tenha sido pioneiro nesse país aqui em falar sobre espiritualidade e inteligência espiritual. Em 91 eu lancei um livro exatamente sobre isso, que é A Semente de Deus, que é esse que está aqui, ó. E nessa época eu fui taxado de muitas coisas, inclusive de louco, né? E que esse livro não venderia. E de repente esse livro tornou-se um fenômeno editorial, abriu a minha carreira literária no Brasil e no mundo, países como Rússia, Alemanha, países hispânicos, todos eles. Caramba! A Rússia são 12 livros. Às vezes as pessoas acham que o povo russo é muito seco, né? O alemão. Sim. Não, são todos espiritualistas também. Ali tem muito seguidor dessa linha. E posterior à Semente de Deus vieram os outros livros. Recentemente lancei agora Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso, que é um livro altamente espiritualista também, está fazendo muito sucesso aí nas livrarias. Sim, eu acredito em você também. Isso, aqui nós temos... e aqui tem uma coisa interessante, porque em 91 começou a minha carreira de palestrante, porque as pessoas liam um livro e solicitavam palestra. Naquela época não tinha muita palestra naquela época, né? E tanto é que era eu, Delfim Neto, Geomir Betting, Stephen Covey, às vezes vinha aqui ao Brasil naquela época. Turma de peso. Era pouca gente fazendo palestra, né? Professor Marins, professor Gretz, Reinaldo Polito, mas sei lá, tinha uns 12 mais ou menos. O mundo da palestra não era como é hoje, né? Ele foi crescendo. Foi uma coisa gradativa, né? E assim começou a minha carreira. E César, eu queria saber, como que você define essa conexão entre a espiritualidade e o equilíbrio emocional dentro da sua vida, do que você aplica nos livros, do que você aplica nas suas palestras? A década de 90 foi o meu primeiro contato com inteligência artificial. Eu fui aluno do Daniel Goleman. Ele nem era famoso no Brasil ainda. Ele estava em ascensão ainda nos Estados Unidos, dava aulas e tal, era um professor, mas ele já tinha toda essa teoria aí que conquistou o mundo. Depois ele lançou a inteligência espiritual. O que acontece hoje, né? Da década de 90, das aulas da década de 90 dele sobre inteligência emocional até hoje, houve uma mudança muito grande, não nos ensinamentos do Daniel Goleman, mas nas pessoas.
Nesses últimos tempos, as pessoas nunca se machucaram tanto emocionalmente como agora. O Brasil hoje, ele lidera o grupo de ansiedade do mundo. Nós somos o povo mais ansioso do planeta hoje. Então, as pessoas vêm se machucando já há muito tempo. Todo mundo muito fragilizado, né? E criando feridas, né? E às vezes fica muito difícil. É tanta ferida que não há inteligência emocional que consiga resolver. É muita ferida, muito trauma, é muita impaciência. E aí as pessoas vão abandonando as coisas principais da vida. O sucesso na vida de alguém depende de 5 forças existenciais. Essas 5 forças existenciais precisam estar em convergência e alinhadas. Quais são essas 5 forças existenciais? Pode anotar aí. Caderninho e caneta, escreve, pessoal. Aproveitem, porque hoje é uma aula aqui. E coloca no vidro do seu banheiro ali, todo dia de manhã você dá uma olhadinha. Né? Então, quais são essas 5 forças? Primeiro, sua crença. Não é a religião, é sua crença. Segundo, a sua família. Terceiro, seu trabalho. Quarto, seus amigos. E quinto, a saúde. Não necessariamente nessa ordem, você pode estabelecer a sua ordem. Mas todo dia você tem que se olhar no espelho e perguntar se elas estão em convergência e alinhadas. Por quê? Se uma delas cair, você derruba as outras. Então hoje nós estamos num momento de ascensão e busca pela fortuna. Todo mundo quer ficar rico sendo influencer. E imediatismo, né? Para ontem. Tem que ser ontem, né? Tudo bem. Ficou rico como influencer, está ganhando milhões. Aí faz um check-upzinho, o médico diz assim para você, olha, eu lamento, mas você tem 6 meses de vida. Então, olha as outras forças existenciais caindo, sendo derrubadas. As pessoas precisam entender que essas 5 forças são o que mantém a nossa existência. Então, você se apega ao seu trabalho, por exemplo, uma das forças existenciais abandona a família. Hoje os consultórios estão cheios de executivos que já estão no 5º, 6º casamento e vai ser 7, 8, 9, 10. Não tem como retroceder essa ferida. Né? Existe um abismo tão grande emocional hoje, ele é tão grande que o problema não passa na boca dele. Você tem uma ideia do drama, né, que as pessoas vivem hoje. E o duro é que nós temos aí a nossa memória celular e essa geração que está nascendo agora, né, a geração beta, essa geração já vai nascer conflitante. Sim. Desculpa aqui, ela já vai nascer conflitante pela memória celular. Então nós temos muito trabalho pela frente. Aqueles estudos que eu fazia, por exemplo, eu fiz um mestrado em psicologia organizacional na Adam Smith. Aquele mestrado daquela época, hoje não resolve nada. Então nós que somos dessa área, né, temos que estudar permanentemente esse movimento todo e buscar soluções. Com certeza. E que conselho você daria para quem sente que está espiritualmente desconectado e perdido em meio a essas 5 forças, né? Porque é muito natural hoje em dia, né? A gente foca no trabalho. Muitas vezes, né? Eu, por exemplo, sou mãe solo. Então, eu foco no trabalho porque eu tenho que garantir o da minha família, dos meus filhos em casa. E aí a gente fica nesse malabarismo de... Será que eu estou focando mais no trabalho e a minha família e a minha conexão com o divino? Que conselho você daria para a gente conseguir ter essa conexão entre essas 5 forças que são tão essenciais? Então, o melhor conselho que eu posso dar, aliás, a questão do conselho, né, a gente só dá porque a gente já viveu bastante. Exatamente. Senão o conselho não teria valor. Né? Então a gente já viveu, né, academicamente e profissionalmente. É para que você faça uma aferição todos os dias. Você escreve lá, olha, estou me dedicando 30% para a minha família, 1% à minha crença, 2%. Você coloca. Você sabe o que você está fazendo.
Né? Então você mesmo faz essa aferição. E hoje também nós fizemos aí, o mundo tem feito uma moeda de troca, né, com Deus. Então a questão da crença é assim: as pessoas vão até a sua crença para que a crença resolva o problema dela. Se essa crença não resolver, ela vai para outra. Então a moeda de troca, né, com Deus, com as crenças, ela é muito ruim, porque é necessário que a gente entenda que o nosso barco precisa estar vazio para que a sua crença entre nele. Existe uma passagem bíblica, quando Jesus entra no barco de Pedro, Jesus só entrou no barco de Pedro porque o barco estava vazio. Porque se estivesse cheio, Pedro não deixaria Jesus entrar. Ele não caberia no barco. Então, para que a sua crença entre em você, o seu barco precisa estar vazio. Quer dizer, você precisa querer que isso aconteça. Tem que abrir espaço. Você precisa se entregar. Você precisa, exatamente, você precisa abrir espaço para ela entrar. Senão ela não vai entrar. Então fica aí a minha sugestão. Hoje estamos bombando, o pessoal aqui está comentando bastante, graças a Deus. Né? Estamos aqui, olha, com a Nath Cris, Laís maravilhosa. Beijo, Nath, linda. Marcelo Duarte, muito obrigada querido. pela presença. Roseli Ruibal, uma querida, como sempre, arrasando o Dai. Marcelo Duarte, beijo pro meu parceiro musical, Alê. Quando será o próximo show, Alê? Olha, que bacana, gente. Quanta gente comentando. O Mundo dos Podcasts Brasil, boa noite. Letícia Souza, Tieme linda. Que bacana. Newton Costa, do jeito que estão as coisas ultimamente, é bem difícil manter o emocional em dia. Parece que as pessoas só pensam nelas mesmas. É bem isso, né, César? É um individualismo que a gente vê hoje em dia, um egoísmo mesmo das pessoas, que eu enxergo no dia a dia como síndica mesmo, né? Eu acho engraçado dentro de um condomínio que nosso papel é fazer valer o regimento interno, basicamente, né? As regras dali do convívio comum. Só que a pessoa só vai seguir aquilo que vai fazer bem para ela. Se não vai fazer bem para ela, então eu não vou seguir essa regra. Então eu vejo isso muito no nosso dia a dia, desse egoísmo das pessoas. E o que você pensa em respeito disso? Você concorda com esse pensamento hoje em dia, né, nessa atualidade de egoísmo, de pessoas egocêntricas? O que você pensa sobre isso? Nós temos um elemento que é o Enneagrama, ele tem mais de 5.000 anos, né? Ele definiu 9 tipos de personalidades do ser humano ao longo desses 5.000 anos. Que ele é uma ferramenta hebraica, né? Tem mais ou menos a idade da população judaica. Caramba! O que acontece hoje, né? O Enneagrama tem 9 tipos de ego. Só que hoje a gente tem o 10, o 11, o 12, o 13, que nem foram estudados pelo Enneagrama. Meu Deus! As pessoas se voltaram tanto para elas e esqueceram o ambiente. Então, se ela conseguir estacionar um carro, ela pega 2 vagas hoje. Isso é muito comum hoje. Coisas pequenas, né? Nas coisas pequenas que você vê os piores comportamentos. Na cidade de São Bento do Sapucaí, tem um escultor muito famoso. Eu fico triste porque as pessoas são famosas fora do Brasil, né? Aqui no Brasil... o brasileiro não valoriza, fala, às vezes, né, ninguém sabe quem é. É o Ditinho. O Ditinho, ele é um escultor em madeira, ele tem um ateliê. E ele é uma pessoa muito interessante, ele já tem 92 anos, continua trabalhando. Caramba! E recentemente eu estive no ateliê dele, e na porta do ateliê tem uma escultura feita com tipo de palha, folha seca. E eu falei, Ditinho, isso aqui é novo para mim, o que é isso aqui, essa escultura? É uma fênix? Ele disse, é. Aí tinha uma pessoa um pouquinho mais do lado, falou assim, não, é uma garça, não é, Ditinho? Ele falou, é, uma garça. Aí eu puxei ele do lado e falei, Ditinho, que negócio é esse? É uma fênix ou é uma garça? Ele falou, é o que as pessoas querem que seja. Eu não vou ficar aqui explicando a minha escultura para cada um, que a pessoa está vendo o que ela acha que viu.
Agora, você já pensou? Eu cheguei aos 92 anos sem explicar, sem tentar convencer as pessoas, às vezes delas mesmas. Sim. Eu sou da opinião do seguinte: é muito difícil você convencer alguém que a água do mar é salgada, hoje. Deixa tomar. Deixa tomar. As pessoas estão com uma defesa, porque tudo isso é defesa, sabe? Essa coisa do ego. As pessoas que têm muito ego é só escudo, são pessoas extremamente fragilizadas, elas se escondem atrás da individualidade, Sim. atrás do ego. Foram montando uma muralha, né, ao longo dos Exatamente, anos. elas são solitárias. Se você observar, todas as pessoas com um ego elevado e todas as pessoas que são extremamente individualistas são solitárias. São pessoas que apanharam da vida, tiveram problemas emocionais, não resolveram e não sabem que tem também. Esse é outro drama. Não tem consciência. A pessoa não tem consciência que ela tem problema, ela não tem consciência que ela precisa de ajuda. Então eu sou o normal, é o que a gente mais ouve hoje, né? O problema está em você. O problema é sempre o outro, é sempre o outro. E aí culpam gerações passadas. Isso é pior ainda, porque o meu pai, porque a minha mãe, seu pai fez para você o que ele podia fazer com o que ele tinha na época. O que eu tenho estudado muito é o poder da autorresponsabilidade, que entra já exatamente nessa questão, né? De você ter autorresponsabilidade por aquilo que você é, pelo aquilo que você vive, pelo aquilo que você transborda para as outras pessoas. As pessoas têm que se assumir, como ela disse muito bem, quer dizer, você tem que ser responsável por você. E existe uma preocupação hoje muito grande, né? O que vão pensar de mim? O que os outros pensam a seu respeito é problema deles. Essa preocupação hoje tem deixado muita gente de fora de um comportamento adequado para ela mesma. Então, ela se veste para o outro, ela se arruma para o outro, ela faz alguma coisa esperando o que o outro vai falar. As coisas que eu mais recebo hoje, olha que interessante, eu recebo correspondência desses 51 países que eu tenho livros. Que legal. Então, eu sei como é que está o emocional da Rússia, da Alemanha, da Espanha, de Portugal, da Suíça, da Suécia. E olha que interessante, você sabe que as pessoas têm os mesmos problemas? Só muda de endereço. Não, o que chega para mim é sempre país. as mesmas coisas. Esse livro mesmo, Só o Amor Não Basta, ele é interessante porque ele nasceu de uma pesquisa. Sempre que eu terminava as palestras, alguém vinha. É normal, né? Você desce a palestra, vai ali, autografa. As pessoas vinham e falavam assim: Romão, estou me separando, mas eu amo meu marido, mas eu estou me separando porque eu não aguento mais. Né? E você podia me dar uma dica, uma sugestão? Isso foi uma coisa assim muito, muito frequente. O que eu fiz? Eu comecei a fazer uma pesquisa, entrevistei praticamente para escrever este livro, acho que uns 600 casais. Eu tinha no meu site uma ferramenta de pesquisa e as pessoas que entravam no site respondiam. Hoje não tenho mais. E aí eu fui fazendo aí a tabela de tudo isso e escrevi o livro. Por que o livro chama Só o Amor Não Basta? Porque o que eu descobri? Que a maioria das pessoas se separam, mas se separam amando. A mulher ama, o cidadão ama, mas se separa. Por quê? Porque não se toleram mais. Então o livro, ele explica isso e ele mostra que só o amor realmente não é o suficiente. Você tem que desenvolver competências para amar. O livro fala de todas as competências que você tem que desenvolver para amar. A primeira delas é paciência, que é uma coisa que as pessoas não têm mais hoje. Então, qualquer lugar que você vá hoje, se você quiser explicar o que você quer comprar, o vendedor já vai embora. Já não quer mais. Né? Imagino vocês... O que mais temos que ter, né, no nosso meio. Imagino vocês aí com essa atividade de síndico, que não é fácil. Aliás, é uma atividade que todo mês merece um Nobel, né? Porque vocês têm que colocar a paz ali no meio dessa gente conturbada. Né? Eu acredito que hoje as pessoas precisam imediatamente tomar consciência. Eu falo muito isso nas minhas palestras, nos meus livros. Tomar consciência do que você é.
Você não é o que você está vendo ali no espelho, o que você vê na sua... Porque, quer ver que coisa interessante? Se você perguntar para as pessoas quem elas são, você vai encontrar um padrão. Não que a resposta seja certa ou errada, mas quando você pergunta para alguém assim, quem você é, ele fala logo da profissão. Sim. 95% das pessoas. Eu sou síndico, né? Eu sou escritor. Não, quem é você? Eu trabalho, eu sou síndico. Ele insiste na profissão. E coloca a profissão acima do que ele é. E aí coloca atividades acima do que ele é. E na realidade, não que a resposta seja essa, mas o que você é, primeiro, nós somos uma unidade de carbono. Sim ou não? Sim. Somos. Primeira coisa, a gente é uma unidade de carbono espiritualizada, né? Alguém botou uma alma, um espírito ali. Em segundo ponto, você é filho de alguém. Você é neto de alguém. Foram necessárias praticamente 30 mil pessoas se unirem para a gente estar aqui hoje. 30 mil para chegar em você, avô, tetravô e por aí vai. Gente, vocês precisam começar a entender que você não é as coisas que você faz. Você é um ser humano, não tem ninguém mais igual a você. Exatamente. Então nós não podemos entrar nesse frenesi que estamos entrando de perder os nossos princípios e valores. Esse é o maior drama hoje. As pessoas perderam os seus princípios e os seus valores. O que são princípios? Princípios são as coisas pelas quais você daria a sua vida. Então, se eu perguntar a você, tem filho? Tem. Você daria a vida pelo seu filho? Ele é um princípio seu. Tá? Então, você é casada? Tem filhos? Sim. Também? Sem você daria a vida? Ainda. Não? Daria a vida pelo seu marido? Não, né? Com certeza. Ali são 10 anos de muito amor, com certeza. Ou então daria. Então, ele é um dos seus desculpa, não princípio, valor. Valores são as coisas pelas quais você daria a sua vida. Faça uma relação dos seus valores hoje. Faz ali, relação dos meus valores. Quais são as coisas pelas quais eu daria a minha vida? E aí, você vai fazer uma relação de princípios. O que é a relação de princípios? É como você vai defender os seus valores. Se o seu filho é um dos seus valores, você chega em casa e quebra um cabo de vassoura nele, opa, está errado. Eu o coloquei como um dos meus valores. Eu tenho que ter princípios para mantê-lo, para cuidar dele. Proteger. A maneira de a gente vencer isso, essa é outra maneira. Quer dizer, você fazer uma relação dos seus princípios e dos seus valores. E não sofrer por nada que não esteja nessa relação. Porque o meu vizinho, mas ele está na minha relação de valores? Não, então você não tem que sofrer por ele. São as pessoas incontornáveis, né, que a gente tem na nossa vida. Tem as contornáveis e as incontornáveis. Só tem um tipo. Essas pessoas, eu digo que são pessoas que secam o pé de arruda e fazem samambaia para o lado do vaso. Não tem conserto. Não dá para você perder tempo com essas pessoas hoje. Elas têm que ir para uma cadeira de psiquiatra, de psicólogo. É aí que elas têm que cuidar. Nós temos um tempo precioso na nossa vida para você dedicar a sua profissão, aos seus estudos, ao seu filho, à sua família, à sua atividade de melhorar o ambiente que você ocupa. Não dá para você ficar tentando provar que a água do mar é salgada. Prova para mim. Vai lá e toma. Exatamente. É isso. Eu falo muito, né, disso tudo que a gente comentou hoje, que o meu pensamento, quando eu acordo de manhã, tudo coopera para o bem. Independente do que aconteça. Essa semana, tudo aconteceu na minha vida, vocês não têm noção. Ou é bênção, ou né? é lição. E exatamente isso. É assim que eu vejo. Tudo coopera para o bem. Eu acho que a partir do momento que a gente começa esse mergulho interno, da gente entender que gentileza gera gentileza, que a minha parte eu estou fazendo, né, independente do outro, porque a gente não controla ninguém, a gente não muda ninguém. Então, independente daquilo que a gente está recebendo, o importante é a gente ter os nossos princípios, os nossos valores, as nossas virtudes e não se desviar disso. Mais que isso, né, o mundo ele é vibrátil. Tem uma teoria que eu adoro,
A gente vai trazer física quântica, adoro. A teoria das cordas foi a primeira física quântica do planeta. E ela prova que o universo é vibrátil, tudo vira vibração. Assim como todas as nossas emoções viram enzimas. Olha que interessante isso. Essas enzimas se alojam em nosso cérebro e dependendo do volume de emoções que você sente, você acaba se viciando nessas enzimas. Então, por exemplo, tem gente que não consegue entrar numa festa sem fazer uma fofoca, né? Ela já está viciada na enzima da fofoca, você não consegue parar. Ela fez tanto aquilo que aquilo se tornou uma enzima e o cérebro, quando não está vendo uma fofoca, ele fala, vai lá fazer uma fofoca. Aí ela vai lá fazer uma fofoca. A gente tem que entender hoje que se tudo é vibrátil, o que é que você está vibrando? Você está devolvendo o mal com o mal ou está devolvendo o bem? É o que você acabou de passar essa semana, né? Então, quando nós usamos a teoria da vibração, a gente tem que vibrar, não é vibrar por coisas positivas, é vibrar por coisas nutritivas e vigiar as nossas emoções, porque todas elas vão se transformar numa enzima. Tem gente que não consegue ficar sem fazer uma maldade. Então, como é que pode? Qualquer lugar que ele vai, o cérebro, ele está viciado nessa enzima. O cérebro diz para ele, você não fez maldade hoje, volta. Vai lá e pratique uma maldade. Nós precisamos escolher emoções nutritivas para que ela nos vicie. Exato. E as escolhas hoje não têm sido muito perfeitas, né? As pessoas escolhem o que está aí, o que está acontecendo. Outro dia, eu sou presidente da Associação Paulista de Imprensa, presidente do Conselho de Presidentes. Nós temos lá mais de 4.000 jornalistas que estão sob praticamente o meu comando. Outro dia uma jornalista foi em casa e foi fazer uma entrevista. E tudo bem, eu recebi com o maior prazer. Respeito demais a profissão, né? Também sou jornalista. Escrevo hoje acho que mais de 100 jornais e revistas. Ela sentou-se e falou, posso fazer a primeira pergunta? Eu falei, pode. Ela falou, quantos seguidores você tem? Eu falei, olha, o fato de você fazer a pergunta não significa que eu vou responder. Né? A entrevista acabou aqui. Falou, o senhor se ofendeu? Eu falei, de maneira nenhuma, eu fiquei triste só porque você se coloca como jornalista, é uma jornalista de uma revista, né? Importante. Na grandiosidade, né? Que ele você tem podia perguntar passar, o né? nome do meu filho, quantos filhos eu tenho, qualquer coisa relacionada à existência produtiva. É o verdadeiro interesse. Então não me pergunte quantos seguidores eu tenho. Você, como jornalista, eu proíbo isso lá na Associação Paulista de Imprensa. Então, por aí... aí ela voltou, falou para o editor que eu não queria dar entrevista, ele me ligou. E eu falei para ele, olha, não quero queimar a menina, não é minha função, mas você precisa melhorar o nível dos seus jornalistas. Ela é freelancer. Eu falei, piorou. Né? Então, sinal que você nem olhou, você precisa ajudar os seus jornalistas a crescer. Você daria entrevista novamente para ela? Eu falei, claro, se ela se preparar para entrevistar. Além da minha carreira, eu conduzo mais de 3.000 jornalistas desse país. Aí ela se preparou, veio, tudo com perguntas. Ela falou assim, olha, eu me arrependo tanto daquele dia, mas eu agradeço tanto aquele dia, porque eu vou crescer como jornalista. Olha que bacana a importância do reconhecer, né? Hoje ela já é associada à Associação Paulista de Imprensa, já está escrevendo, já foi para uma revista maior ainda. As pessoas estão ficando fúteis. É isso que eu queria contar essa história para isso. As pessoas estão se apegando a futilidades como essa de seguidores e tantas outras bobagens. A gente se tornou números de seguidores no Instagram. A pergunta é que mais, hoje você está num local e aí a pessoa pergunta, você viu aquele vídeo? Aquele meme? Antigamente eu até dizia que não. Aí a pessoa pegava e vinha me mostrar. Aí eu falei para minha mulher, pô, cansei disso. Eu falei, se alguém perguntar agora, eu vou dizer que vi. E é só para não o assunto não ter prolongamento. É como aquelas pessoas que você está num almoço no jantar. Você já foi para Nova York?
né? Aí você fala, fui, vai se arrepender o jantar inteiro, porque ela vai ficar discutindo com você. Você foi ali, você viu isso, você viu aquilo. Então hoje eu faço a mesma coisa. A pessoa sempre fala assim, nossa, Romão, você tem livro em tantos países. Você já foi para a Alemanha? Não. E já corta. Não corta, é sossego, porque aí ela fica contando sobre a Alemanha 40 minutos e eu tenho chance de desfrutar o jantar, entendeu? As pessoas se apegaram demais à futilidade. Sim. Que eu acredito que vocês, como síndicos, também devem encontrar isso. Às vezes as pessoas vão reclamar por coisas fúteis que elas podiam ter resolvido no caminho. Por exemplo, uma garrafa no corredor, vai lá reclamar com o síndico. Olha aqui, está uma garrafa no corredor. Pega a garrafa, põe você a garrafa. Ah, mas o problema não é meu, agora é. Sim. O problema não é seu, agora é. É um problema seu. Mas o condomínio é um bem comum. Exatamente. Né? É o lar de todos. Todos têm que fazer o seu espaço. Vocês devem ter assistido, talvez lembrem ainda, porque ainda são criancinhas, Branca de Neve e os Sete Anões. Quando ela entra na casa dos Sete Anões, aquilo lá está uma bagunça danada, né? E eles falam para ela, para de arrumar, não arrume, não arrume, não arrume, não arrume. Né? Você vai arrumar, a gente vai bagunçar, então não arrume. E Branca de Neve dá uma resposta fantástica. Ela fala, eu vou arrumar, porque eu vou morar aqui. Eu acho que um condomínio é a mesma coisa. Exato. Está no seu caminho, resolve. Ah, mas foi o outro. Resolve, está no seu caminho. É uma comunidade. É ter a proatividade, né, do cuidado, porque independente que a área comum, né, é para todos, é de todos, cada um ali fazendo um pouquinho, tudo fica lindo, tudo fica bem cuidado. É o patrimônio de todos. E assim, valoriza, você demonstra, né, como você cuida de dentro da sua casa, né? É o comportamento que você tem interno, da forma que você está agindo do lado de fora, a forma que você cuida do bem comum do outro, né? Do utilizar ali a brinquedoteca, por exemplo, e deixar ela organizada porque o outro vai usar depois. Isso praticamente não existe hoje em dia, né? A não ser que a gente imponha rigidamente as regras e aí a gente faz a pessoa, olha, a gente tem que reeducar as pessoas hoje em dia. É um trabalho árduo, mas é muito real essa questão, né? Educação. Educação é a mão que embala o berço de uma nação. Se você quiser criar uma nação, você tem que embalá-la pela mão da educação. Exatamente. E, sem comentário, né? Daria 10 programas se a gente fosse falar da educação desse país hoje. Exatamente. Verdade. Nossa, pessoal, assim, tá muito bom esse episódio. Demilson mandou mensagem pra gente, um beijo pra gente, ele tá lá, tá assistindo. Um abraço grande, se cuida direitinho aí. Tenho certeza aí que a Ana tá cuidando bem de você, né? E semana que vem você vai estar aqui com a gente novamente. E eu quero agradecer vocês, assim, de coração. Foi um máximo esse podcast. Já acabou? Tá quase no final. Eu acho com que o professor aqui, uma aula aqui maravilhosa. exatamente, Como assim já acabou? gente. Obrigado, querido. Tá muito bom. A gente não vê o tempo passar, né? A conversa vai fluindo de um jeito que fica 3 horas aqui que a gente nem vê. Mas é isso, assim. Não tenho palavras para agradecer. Acho que vocês já perceberam, eu sou uma grande admiradora do trabalho de vocês. Escrevi um textão pro César para convencê-lo a vir, assim. Não precisaria tanto texto, não. Bastaria convidar e viria com fiz bom prazer. questão. Quando ele falou, eu tenho o contato dele, eu falei, me passa, por favor. Ele, se quiser que eu fale, não, deixa que eu falo. Faço questão. Vocês também, né, que nós somos do grupo do W Condo, que é um grupo de mulheres que se apoiam do mundo condominial de todos os setores. Então, conheci essas queridas nesse grupo. Eu vou deixar uma sugestão para vocês. Por Montem favor. um consultório com uma psicóloga dentro de cada edifício. Antes de falar com o síndico, passa na psicóloga. Passa na terapia. Eu falei hoje pro meu gestor que eu não sou mais gerente de relacionamento, eu sou psicóloga dos síndicos, do conselho e do condomínio. Aí se a psicóloga achar que é problema do síndico, ela transfere para o síndico. Mas vocês não vão ter mais trabalho.
Porque ela não vai transferir ninguém para vocês. Ela vai, as Vai pessoal vai transferir resolver o pro problema deles lá no consultório. Mas é sobre isso, né? Às vezes a gente lida com situações desafiadoras, né? Que precisa de psicólogo para manter ali a gente no ritmo, não é mesmo? E é isso, pessoal. Quero agradecer cada um. E lei aqui, quem vem uma vez, vem duas. Oba. Então, vamos marcar um novo episódio Prazer. com a presença do Demilson, com certeza, que eu tenho certeza que vai ser muito, muito gratificante para ele poder participar. Ele tá super chateado que não tá aqui hoje, mas vamos marcar um novo episódio em breve pra gente continuar esse papo e muitos outros, assim, assunto não vai faltar. Temos poucos livros pra gente abordar, não é mesmo, César? Tem bastante. Né? E é isso. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada a Sucesso vocês para vocês. de casa que estão nos acompanhando. Não esqueçam de seguir, compartilhar, curtir. Siga a gente nas redes sociais do Mr. Pod e da Mr. Síndico. Foi uma honra poder estar aqui como co-host hoje do Demilson, representando ele. Espero que eu tenha ficado atenta aí às expectativas de todo mundo, né? E contem comigo sempre. Uma ótima semana para todos e até semana que vem.